Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Beto Fogo, o canal da Resenha Gloriosa, né? E hoje a gente vai ter um compromisso importante aí pela frente. É o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, então a gente vai fazer um pré-jogo aqui bem rápido. Vamos falar sobre as expectativas para esse jogo, que com certeza não vai ser um jogo fácil. Nós vamos enfrentar o Racing lá na Argentina, no estádio El Cilindro. É um estádio tradicionalíssimo, né? Uma pressão muito grande da torcida. É aquele estádio raiz mesmo, né? Estilo La Bombonera, né? Estilo ali o Monumental. São estádios que trazem todo uma energia, né? Um contexto que dão para o jogo uma característica de mais pressão. E o Botafogo vai ter que ser muito maduro para conseguir aguentar aquela pressão da torcida do Racing, né? A gente sabe como funciona a galera lá na Argentina. E com certeza a gente vai conseguir nós vamos precisar de muita paciência para enfrentar esse desafio de forma madura, não cair na pilha dos caras, né? Então é isso, vai ser importante, vai ser um teste importante para o Cláudio Caçapa, que vai estar no comando técnico lá na beira do campo, e a gente vai fazer algumas considerações aqui sobre esse pré-jogo. Primeiro, vamos falar um pouquinho do Botafogo, e depois vamos falar rapidamente algumas considerações aqui sobre o Racing. O Botafogo vai para esse jogo já com alguns desfalques, fora aqueles que a gente já perdeu aí ao longo do início da temporada, né? A gente teve um desfalque muito significativo no nosso banco de reservas. Então hoje o Cláudio Caçapa vai ter que se reinventar dentro das opções que ele tem para o banco de reserva, né? Vai ser muito complicado, por exemplo, você ter que substituir o Marlon Freitas, você ter que substituir o Savarino, olhar para o banco, cara, e você vai ter a molecada da base ali, não vai ter substituições à altura. Então, querendo ou não, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, mal ou bem, era bom você ter um Tietê, você ter um Marçal, você ter um Eduardo, você ter um Romero, um Tiquinho Soares, que eram caras ali que não estavam na melhor fase da carreira, mas que poderiam sim entregar minimamente uma resposta técnica no momento que fosse necessário, né? Então isso foi uma questão que o Botafogo avaliou dentro do planejamento da pré-temporada, mas a gente perdeu esses caras e agora a gente tem que se virar com o que a gente tem. Então, uma preocupação que o Cláudio Caçapa pode ter ao longo do jogo é um jogo de muita pressão, de muito toque físico, né? Os caras vão para cima do Botafogo, o Botafogo não pode ficar acuado, é que provavelmente vai ter que fazer alguma substituição, vai ter que contar com a molecada da base, né? Então, Lobato, vamos ter que ver lá Vitinho, Serafim, esses caras vão ter que se virar nos 30 para suprir a necessidade técnica, a ausência de banco de reserva no Botafogo. Então esse, na minha visão, já é o primeiro desafio do Cláudio Caçapa como auxiliar permanente do Botafogo, e a gente vai ver como é que ele vai se sair nesse jogo, que não vai ser um jogo fácil, tá? Fora isso, a gente entra aí com o nosso time principal, com o melhor que a gente vai ter. Infelizmente, nós não vamos ter a presença do Gregory lá no meio do campo, e não vamos poder contar com o Arthur, que foi a nossa contratação aí para a ponta direita. É um vacilo do Gregory lá na final da Libertadores, a gente lembra muito bem, né? Gregory foi expulso com menos de 1 minuto de jogo, e isso, consequentemente, o inviabiliza de estar presente no campo agora na final da Recopa Sul-Americana. E o Arthur sofreu uma lesão que a gente até então não sabe se é uma lesão grave, mas ele não vai poder estar nesse jogo. E a gente aí vai ter que entrar em campo sem os nossos jogadores. Mas fora isso, teremos aí John, nós vamos ter o Barbosa, nós vamos ter os nossos laterais, nós vamos ter na volância o Marlon Freitas, Savarino, Igor Jesus, para a gente compor o nosso elenco. Então vai ser um jogo realmente desafiador, que não vai ser fácil. Eu acompanhei mais cedo uma entrevista na ESPN sobre a expectativa do Racing para o Botafogo. E o repórter naquela ocasião perguntou se o treinador do Racing, né, se a equipe técnica do Racing estava sabendo do momento de instabilidade que o Botafogo tem enfrentado, principalmente por conta das ausências. Eles falaram, respeito máximo ao Botafogo, independente da fase que está vivendo. A gente tem que primeiro olhar para a camisa e segundo para o momento, né? O Botafogo, mal ou bem, é o atual campeão da Libertadores, e isso por si só já dá uma moral diferenciada para os caras. Então os caras, eles não vão de forma alguma baixar a guarda, eles vêm com respeito máximo e vão tomar todas as precauções possíveis para não perder esse jogo. Já pelo lado do Botafogo, eu acho que vai ser interessante a gente jogar de forma estratégica, não se acuar para os caras, mas também entender o jogo, o momento ali que pede um volume mais ofensivo, né? O Racing tem essa característica, né, do jogo para frente agressivo. A gente pôde acompanhar isso na final da Copa Sul-Americana, em que eles venceram a equipe do Cruzeiro, e o Botafogo vai ter que saber administrar isso. O Botafogo tem uma veia ofensiva, mas nesse momento, sem os nossos grandes jogadores, eu acho que vai ser um pouco difícil a gente conseguir essa movimentação de campo. Então, eu acho que o Botafogo tem que jogar um pouco mais recuado, mas não ficar com o ônibus estacionado lá atrás, e saber aproveitar os espaços ali que o Racing
fatalmente vai deixar na sua retaguarda, tá? Então a gente vai ter que verificar isso, conseguir encaixar o nosso contra-ataque, o nosso modelo de jogo para conseguir vencer essa partida. E na minha opinião, acho que até mesmo um empate, cara, já seria um grandíssimo resultado para a gente levar a decisão lá para o estádio Newton Santos. Falando um pouco sobre o Racing, o Racing não vem de bons resultados. A gente pode ver da imprensa argentina, né, algumas críticas, mas aquela questão, assim como o Botafogo jogou muitos jogos nesse início da temporada com times alternativos, né, não entrou com a sua força máxima e provavelmente a maioria desses resultados advém dessa questão. Dizem que o melhor jogo do Racing na temporada foi contra uma vitória de 2-0 contra a equipe do Boca Juniors, mas foi aquele jogo parecido com aquele que a gente fez contra o Fluminense, que a gente venceu os caras também por 2-1. Foi um jogo que teve um nível técnico melhor, mas isso não significa que os caras estão jogando fino da bola. Então, Botafogo no momento de instabilidade, o Racing também não está no seu melhor momento. Eu acho que tem tudo para ser um jogo equilibrado, com um leve favoritismo para a equipe argentina, tendo em vista que joga em casa, a pressão vai estar toda no Botafogo, então os caras vêm para cima e vai ser difícil, mas a gente não pode deixar que isso deixe a gente de forma alguma acuado ou com medo dos caras. Vamos tentar conseguir um bom resultado, o empate já está excelente, a vitória é melhor ainda para a gente conseguir o resultado lá no Newton Santos, beleza? Expectativa total para esse jogo, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, vou estar ligando a televisão, vou acompanhar o jogo e depois a gente faz as nossas considerações do pós-jogo, tranquilo? Quem puder dar uma força aqui no canal, deixa o like, se inscreve, dá uma força pra gente e vamos ver, se Deus quiser, o Botafogo vai sair dessa hoje lá em cima com uma boa vitória, tranquilo? Um abraço para todo mundo e até a próxima.